Há algum tempo já eu ouço falar de um advogado aqui no Rio de Janeiro que se comunica com Nossa Senhora, né? Caramba! É um privilégio. Eu falo com Nossa! ela, né? Mas eu não consigo, eu consigo escutá-la em meus pensamentos. Eu acho que todos nós podemos falar com Deus, podemos falar com Jesus, mas esse rapaz é especial. E ele diz que se comunica e ouve Nossa Senhora desde criança. O nome dele está aqui, olha, veio me visitar, que é o Pedro Siqueira. Grande Oi, Pedro! Pedro, bom dia de novo. Eu já dei um beijo. Eu olhei para ele agora de manhã e disse assim: Nossa, moleque, você. É um Que meninão! idade você tem, né? Parece que tem 18 anos. 18. Sente, por favor. Parece que tem 18 anos de idade, né? Obrigado. Que nada, eu não vou contar a idade dele, porque seria uma transgressão Pode contar, não tem educacional problema. da minha parte. Mas você tem 39 anos? 39 Caramba! anos, é. Não parece mesmo, Pedro. Como é que você conserva assim esse Ela que me conserva. ar jovem desse jeito? E diz que você vai ser papai agora, Vou né? ser Tá papai grávida agora. de 6 meses? 6 meses, É é isso? isso aí. Que bom, que bom. Mas eu fiquei muito intrigada, né? Inclusive teve um amigo meu que te entrevistou há pouco tempo, que foi o Bruno Astur. Ah, sim, Bruno. E eu andei conversando com ele a seu respeito. Eu já tinha lido a seu respeito em algumas revistas e tal. E eu soube que você reza o terço numa paróquia aqui no Rio de Janeiro há 20 anos. Eu Mais ou rezo, menos é 20 porque anos. nós mudamos de paróquia recentemente, mas sim, na Zona Sul, Na Zona Sul. aproximadamente 20 anos, E você diz que é atribuído a você o dom do Espírito Santo. E Isso, diz que você consegue escutar e até ver Nossa Senhora, em Verdade. algumas vezes, e que ela aparece numa redoma de luz, mas poucas vezes você consegue ver a face de Nossa Senhora. Me foram conta um poucas pouco. Exatamente. Quando ela surge no grupo de oração, ela surge dentro de uma luz dourada, como se fosse um ouro reluzente, muito grande, e fica pairando sobre a cabeça das pessoas, num ângulo de 45 graus de onde eu estou, né? E vem aquela luz enorme, enorme. Algumas vezes é possível vê-la, ver o rosto, com detalhes dentro dessa luz. Normalmente vejo as vestes, né, o véu, e vejo a luz muito intensa. Eu vejo que essa luz desce sobre as pessoas, toca as pessoas, se espalha pela igreja, né? É uma coisa muito bonita. Algumas pessoas, no decorrer desses 20 anos, sem eu dizer que isso estava se passando, vinham me falar no final do texto, falando, meu Deus, eu vi uma luz tão forte, dourada, em cima da igreja. Eu falava, bom, é a presença dela, ela está dentro dessa luz, você conseguiu vê-la? Não, eu só vi a luz e fiquei muito assustada. Mas você consegue escutá-la também, diz que ela fala com você. Fala da seguinte forma, quando ela se comunica comigo, é como se houvesse uma voz que ressoa dentro do meu coração e não na minha cabeça, né? Quando nós conversamos, a coisa é muito do pescoço para cima, não é? Mas não, é algo interno, alguma coisa que fala dentro, né? E fala coisas específicas. Fala coisas específicas, né, para as pessoas que estão ali na reunião, para as pessoas que Pessoas estão... que você não conhece. que eu não conheço, não sei quem são. Mas né? você sabe o nome. Muitas vezes ela me dá o nome, muitas vezes ela só me diz a situação que a pessoa está passando e eu explico em detalhes o que é que a pessoa está passando e digo o que ela quer dizer para aquela pessoa. Quer dizer, a pessoa se reconhece na situação Exatamente. e recebe o recado Isso. de Nossa Senhora através de você. Exatamente. Esse dom, né? Eu posso chamar de dom, né? Sim. Você o sentiu pela primeira vez quando? Ouvi-la, não me recordo, eu era muito pequeno, né? Você era criança quando escutou? Sim, quando eu escutava a ela, ao meu anjo da guarda, eu já ouvia. Ah, Então são coisas eu tinha já esse distintas. contato. Sim, são coisas distintas, se comunicam de formas distintas comigo, sim. Nossa Senhora é uma coisa, o anjo da guarda é outra. Exatamente. O anjo da guarda, ele não se comunica com essa voz No no meu seu coração. coração. Eu o ouço na minha cabeça, eu o vejo aí sempre em detalhes, ele não é como ela que vem nessa redoma, que às vezes eu vejo, às vezes não. Ele sempre, quando ele se faz presente, eu vejo claramente. Você conhece o seu anjo da guarda pessoalmente? Eu Pessoalmente. Posso dizer? Caramba, que legal isso, Que cara. bom, quer dizer, Pessoalmente, e como é que é o seu anjo da guarda? Porque meu anjo da guarda... Você fica imaginando como é que é o anjo da guarda da gente. Pois né? eles todos assim, é curioso até falar isso, né? Já me foi perguntado assim, mas eu tenho um anjo da guarda, eu tenho um anjo da guarda? Não, todo mundo tem um anjo da guarda.
E eu acho curioso aqui, vou até pedir licença para minha esposa e vou contar, porque ela estava tentando engravidar, nós não sabíamos que ela estava grávida, paramos, porque a família dela é de São Paulo, paramos em Aparecida do Norte, que a gente adora, né? Quando nós ajoelhamos em frente à imagem, se pôs em pé ao lado dela, um homem muito grande, assim, com a pele reluzente de luz. Ao lado de Nossa Ao Senhora? lado da minha mulher. Da sua mulher. E eu tô acostumado a vê-la em casa, o anjo dela, o meu anjo. E, né, tô acostumado a você vê vê-los o em anjo casa, das pessoas transitando, também, sim. E aquele eu não reconhecia. Eu falei, mas quem é esse daí? Que eu não sei quem é. Aí eu falei para ela, bom, tem um anjo, porque ele se parece com os anjos que a gente vê, que tá ao seu lado aí em pé e eu não sei quem é. Aí ele falou comigo, ele falou, não, eu não sou o anjo dela, não sou o seu, eu sou um anjo da guarda do menino, que está no ventre dela. Aí eu virei para ela e falei, você está grávida? Ela falou, tô grávida, tá grávida. Aí nós fizemos o teste de gravidez, ela estava grávida mesmo. Quer dizer, ele próprio anunciou. Aí quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu fui e falei com um amigo meu, padre, falei assim, você sabe que o anjo da guarda, ele é designado por uma pessoa no momento da concepção? E não já era era o um momento anjo em que da a guarda pessoa grande. já estava pronto, ele Um estava anjão, quer dizer, não é um anjinho Sim, pequenininho, eu né? descrevi para ele. Ele inclusive tinha contornos dourados aqui na túnica e no punho e um azul muito bonito, um azul profundo, assim, uma cor linda a túnica dele. E eu falei para ele, no momento da concepção, tenho certeza absoluta, porque ele disse... Falei com ele. Fui designado pela concepção do menino. Quando você era pequeno e você contava isso para sua mãe, para as pessoas que conviviam com você, eu imagino que quando você dizia era que muito via difícil, alguém, era muito como complicado. é que as pessoas não tentaram te levar num médico? Minha mãe me levou a neurologista, psiquiatra, psicóloga, pediatras, e não chegavam a conclusão nenhuma, ninguém sabia explicar, o padre não sabia explicar, ninguém sabia explicar, essa que é a verdade. Chegou um momento que ela desistiu, falou, bom, ninguém sabe explicar, dizem que ele é normal, então normal é. Até no livro, na primeira parte do livro, eu narro, eu fiz uma ficção, mas eu narro o fato da menininha, criança, ver São Gabriel Arcanjo sobre o mar de Copacabana, né? Na realidade, isso aconteceu comigo, né? O seu microfone deu um problema. Na realidade, algo aconteceu comigo, deu com meu pai na praia, e ver um anjo andando sobre a água e vindo na minha direção. Eu falei, meu Deus, mas quem é esse homem que anda sobre a água? E o seu pai não via? Não, dizer, ninguém via, né? Ah. Meu pai já sabia que tinha alguma coisa de diferente. Bom, ele ficava tranquilo, quer dizer, aparentava estar tranquilo. Ah. Mas via essas coisas. Então, esse tipo de visão que eu narro aqui, exatamente o que acontecia comigo. E as pessoas fazem o quê? Meu filho, cala a boca. Menino, não fala isso. Não fala isso para as pessoas, menino. Não pode. E você foi ficando mais Aí você quieto. vai ficando preocupado e vai passando a não falar mais daquilo para ninguém. Salvo quando eu me assustava com algum tipo de visão, eu chamava a minha mãe, como toda criança. Mãe. Né? Porque eu soube que você enxerga não só os anjos da guarda, os anjos do bem, mas você também diz que você vê, diz que existem espíritos do mal também. Sim, existem, Como é que você existem seres. isso? Porque o que aconteceu no início dos tempos, né, 1/3 dos anjos que viviam na presença de Deus decaíram, né, sob o comando de Lúcifer. Porque Lúcifer, como era o mais belo dos anjos, uma inteligência perfeita, ele quis afrontar Deus e ser mais, né, e ser mais. E houve uma batalha nos céus, a milícia celeste comandada por São Miguel Arcanjo, né, de quem também eu sou muito devoto, conseguiu expulsá-los. E eles foram confinados então no que se tem, né, por inferno, né, perderam esse convívio com Deus. Mas eles existem também, eles têm existência. Como os anjos de um lado eu vejo também o que há do outro lado, sim. E como é que você consegue conviver sendo advogado? Você trabalha, né? Você trabalha numa empresa, numa repartição. Não, eu trabalho na Procuradoria Regional da União, né? Como advogado. Como advogado da União, isso. E como é que, com essa sua capacidade, com esse seu dom, você consegue conviver no dia a dia e separar as coisas, quer dizer... Porque já são muitos anos desde criança, né? Você acaba tendo um bom domínio sobre aquilo, sabe que as pessoas não querem ouvir o que se passa do outro lado, as pessoas têm medo, têm superstição,
né? Tem muita curiosidade. Então, se aquilo vira uma coisa do dia a dia, ninguém vai trabalhar ali naquele lugar, né? E não é para isso. Mas é claro que nós aqui, estamos aqui cercados pelo mundo espiritual, né? Quer dizer, você consegue vê-los, Sim, então. sim. Eu sempre digo que eu tenho atualmente 13 anjos da guarda. Eu não sei quantos você vê, mas o meu anjo da Tem um guarda é só. muito poderoso, né? Porque, na verdade, a sensação que eu Olha, sinto eles é que eu sou trabalham muito bastante. protegida, né? Por eles, né? Seja verdade. o meu anjo da guarda Sim, e sim. enfim, os espíritos que me ajudam e me protegem. Então, eu não só acredito, como sinto, né? Muito bom. Mas eu nunca consegui vê-los, né? Eu os imagino e sinto. E como eu digo, eu escuto com... Não é que eu escuto, eu sinto com a alma, né? Às vezes mas é muito mais que isso que você faz, ao ponto de você hoje em dia estar, né, a serviço de uma igreja, não é? Porque você acaba indo todas as semanas na igreja. Hoje em E o dia eu seu vou terço uma vez hoje, por mês. Na verdade, quando começou, eu não tinha tantos afazeres assim, era toda semana, era toda sexta-feira. E o que me impressionava, porque no início, quando nós começamos com o grupo de oração, a devoção do terço não era o centro daquilo. E Nossa Senhora me disse, olha, eu gostaria que o centro da reunião fosse o terço. Porque ela é que ela é que pediu para pediu, você. ela disse, o terço é um Essa sua, instrumento. Nossa Senhora, que não é só sua, né? Não, É é mãe nossa. de todo mundo. Quando a gente nomeia Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora... Isso. A Tem gente dá tantos nomes, nomes. mas a Nossa Senhora é uma só. É a mesma, E essa que você vê representa todas essas. Todas elas, sim, sim. Poderia dizer Nossa Senhora do Rio de Janeiro, Quer mas dizer, é não uma importa Nossa... o nome. Não importa o nome, não importa. E ela fala com você em horas específicas, ou não? Não, às vezes ela fala comigo. Esse dia do terço, por exemplo, eu me lembro que eu estava afinando o violão para me preparar para... Que você canta também. Porque a gente, para fazer a reunião mais interessante, o que eu faço? Eu canto as músicas, as pessoas gostam de cantar, conhecem as músicas, né? Fica uma coisa mais prazerosa. E aí, quando eu estava afinando o violão, eu ouço a voz dela e falou assim, olha, eu gostaria que a partir de hoje a reunião fosse centrada no terço. Aí eu me lembro que eu, na época, era muito novo, falei assim, mas o terço não é uma oração de senhoras idosas? Aí ela achou graça e falou assim, claro que não. O terço é uma oração poderosíssima que aproxima as pessoas de Deus. Se você quer ser amigo de Deus, reze o terço. Eu falei, então eu vou falar isso. Posso fazer? Sim. Eu falei, mas como eu vou fazer isso? Com o terço direto, Ave Maria, Pai Nosso, meditando um pouquinho cada mistério, as pessoas vão dormir. Ela falou assim, não, faça do jeito que você quer fazer. Você não canta? Faça cantando, né? Leia uma palavra da Bíblia, faça do jeito que você quer fazer. Eu teria, assim, uma pergunta para te fazer, mais Pode uma, fazer. né? Você considera isso um fardo ou um dom? Olha, Porque você é muito requisitado por isso. Sim, é um prazer enorme, é uma coisa maravilhosa, é uma sensação única que a gente sente. Quando o mundo espiritual se abre e você vê e você sente, é uma coisa que te deixa assim em êxtase mesmo, durante muitas horas e é uma coisa deliciosa. E você acha que você tem isso por quê? Por causa da missão, de levar Deus para o coração das pessoas, de aproximar as pessoas de Deus, é por isso. Agora, é um fardo? Sim. É uma cruz pesada? Muitas vezes sim. Muitas vezes durante a oração do terço que eu estou ali, muita gente, eu sinto o peso da dor das pessoas e me dói o corpo todo, sabe? Me causa um mal-estar enorme às vezes. Muitas vezes você reza pela cura de alguém, até alguém próximo a você, e aí, infelizmente, a gente não obtém a cura para aquela pessoa, porque não depende só da gente, né? Não. E é uma tristeza muito grande. Às vezes a gente sabe das coisas com antecedência, mas como fazer para levar uma notícia assim para alguém? A gente Então é foi conversar com sofrido. algumas pessoas que participam do terço, que te conhecem. A gente vai começar falando de um depoimento do
Otávio. Roda para mim. Bem, o Pedro, eu conheço ele desde que ele tem uns 15 anos. Ele sempre foi um adolescente normal, um garoto normal da igreja, talvez um pouco retraído até no nosso grupo de jovens, mas ele era uma pessoa normal, como eu, como qualquer outra pessoa que frequentava o grupo de jovens. Reencontrei o Pedro nos últimos 6 anos a partir de alguma coisa que aconteceu comigo num retiro. Eu pesava 140 quilos. Eu pedi para acabar essa obesidade mórbida que eu sofria, vamos dizer assim. Eu tive a confirmação de que isso realmente foi um pedido atendido num terço do Pedro, quando ele foi me descrevendo pouco a pouco. Não falou meu nome, mas ele falou um homem de mais ou menos 40 anos. Nossa Senhora está falando, eu mudei sua aparência, eu fiz você emagrecer bastante e eu botei você à frente de um movimento de evangelização. Isso é alguma coisa normal dentro da Igreja Católica, que chama-se dom de palavra de ciência. Ou seja, o Pedro, ele recebe uma locução interior. Nossa Senhora fala com ele, ele também tem um dom chamado vidência, dom de visão, ele vê Nossa Senhora. Isso também está catalogado entre os dons normais. É muito bonito ver que a pessoa está consolada, que Deus se utiliza do Pedro para consolar, animar as outras pessoas e que a igreja saiba apoiar e não coibir esses movimentos. E nós vamos falar também com a psicóloga chamada Teresa Rômulo, que foi com você para a Bósnia. Sim, para Medjugorje. Para Medjugorje. Roda pra gente. Pedro foi uma pessoa que me ensinou a rezar com mais profundidade, a conseguir a paz, a conseguir através do amor, da oração fervorosa, da vida, né, dirigida para uma vida normal, mas uma vida em oração, uma vida que você se aproxima da sua religião, que você entende a sua religião. Ele conseguiu me transmitir. Além disso, existem as mensagens que são dadas e são bárbaras. Eu já recebi várias mensagens, são sempre muito tocantes. A viagem que mais me tocou foi a ida para Medjugorje com o Pedro e a família dele. É uma viagem de peregrinação. Um dia à noite, numa das idas, as subidas dos morros das aparições, chovia muito, chovia fininho, mas chovia constantemente. Nesse morro tem uma imagem de Nossa Senhora como ela apareceu. Sentamos ao redor dessa imagem e várias pessoas tocavam e cantavam músicas muito calmas, muito serenas. Quando eu olhei para o céu, abriu uma clareira e apareceu uma luz muito forte, como se fosse uma lua cheia. E aí, nesse momento, passa uma senhora envolta no manto e passa bem devagar contra essa luz. E eu dei um grito, eu gritei, olha. No dia seguinte de manhã, antes da missa, nós rezamos o terço com o Pedro, todos do grupo, né, que estavam fazendo essa peregrinação, e aí eu recebi uma mensagem. A mensagem dizia que ela havia aparecido realmente para mim, para que eu soubesse que ela era minha mãe e a mãe de todos os meus, e que que eu podia contar com ela, que ela estava ali. E, enfim, ela faz menção, ela fala também da rosa mística, que ela representa a rosa mística. E eu tinha comprado no dia anterior a rosa mística e botei no meu peito, no meu cordão. E ela diz, eu fiquei muito feliz porque você colocou no seu peito um símbolo tão importante quanto esse. Essas coisas se tornaram possíveis porque eu estava junto com uma pessoa muito, muito, muito abençoada, que era o Pedro. Já que hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, a gente conversou com uma outra
pessoa que é uma seguidora sua e que te admira muito, ela disse que presenciou um momento mágico numa visita em Fátima, em Portugal, que é a estilista Valéria Lima. Fala, Valéria. Quando eu comecei a ir ao texto do Pedro, a minha mãe é que me chamou e eu fui, eu não frequentava a igreja. Só que eu cheguei lá e senti uma paz muito grande. Quando eu saí da igreja, eu sentia uma leveza, uma alegria, uma paz, um sentimento maravilhoso, sabe? Aquela paz, aquela alegria que ali a gente sente, não só eu, como todo mundo, é uma alegria serena, muito tranquila, com muita paz, né? É uma alegria diferente, que nada te dá aquilo ali, essa alegria, nada te dá essa paz, né? É a verdadeira felicidade, né? O Pedro é um rapaz com muitos dons, e no texto do Pedro tem sim milagres, muitos milagres. Nós vimos o milagre do sol. Foi uma experiência maravilhosa, a gente estava chovendo muito, a gente estava fazendo a via sacra e estava subindo um monte. Quando chegou lá em cima, o céu abriu, parou de chover e abriu um clarão, como você vê nas fotos, abriu o céu e o Pedro olhou para o céu e falou assim: gente, tá caindo chuva do céu azul. E daqui a pouco começou um espetáculo, sabe? Que não tinha como negar. Eu estava vendo aquilo, entendeu? Começou a sair um raio de luz vermelho para cima e outro para baixo e dois para o lado, formando uma cruz, nítido. E daqui a pouco saíram raios dourados de trás do sol, como se fosse um ostensório do Santíssimo. E daqui a pouco apareceu uma aliança em volta do sol. Ela rodava, ela girava. Eu acho que sem o Pedro nós não teríamos visto o milagre do sol. Ele é fundamental, né? Porque ele já tem uma caminhada longa, é uma pessoa de muita oração e de muitos dons. Eu fiquei extasiada, foi um espetáculo, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Era Nossa Senhora. Não tenho dúvida que era Nossa Senhora. Quando a gente escuta essas pessoas, né, falando do seu dom e das coisas que você doa, né, o dom é exatamente de se doar, de doar, né? Alguém da igreja em algum momento disse para você parar, porque a igreja, de uma certa forma, poderia entender esse seu dom como uma outra forma de religião. Poderia. Não é? A gente está falando de ver espíritos, ver, não é? Poderiam. Como é que a igreja acolhe isso? Nós somos brasileiros, existe um sincretismo religioso muito forte. Não sei se isso agrada a Igreja Católica, provavelmente não. E claro, eles não querem ver confundida a fé deles com a fé de outras religiões. Essa é a grande preocupação. Então sim, por diversas vezes durante a minha vida rezando o texto, me falaram: será que você não podia suprimir essas visões? Será que você não podia ir lá só rezar e cantar? E pronto. Não dá mensagem, não fala dessas coisas. Será que não podia? Ora, se eu fizesse isso, eu estaria traindo exatamente o porquê. A minha missão e Nossa Senhora. Seria uma traição profunda, né? Uma traição profunda. Porque se eu vim ao mundo desse jeito, é para que isso fosse exercitado desse jeito. Eu não posso me calar, não existe negociar isso. E é na Igreja Católica. É na Igreja Católica, Eu não vejo nenhum dogma da Igreja ser afrontado com isso. Não é nenhuma novidade, a Igreja teve grandes místicos ao longo dos anos, não é verdade? Grandes místicos. São Francisco de Assis, Santo Antônio, Padre Pio, Frei Galvão, brasileiro. Não há nenhuma, né? Olha, eu ficaria aqui não só conversando com você, que é muito bom, a sua energia é muito boa. Obrigado. Mas antes de eu falar com você de novo, eu vou ler seu livro. Senhora das Águas, está aqui, está em todas as bancas hoje do país. Pedro Siqueira. Linda capa, hein? Linda capa. Muito linda. Que é um pouco dessa história também que você falou da água, que Nossa Senhora veio, né? Exatamente. Que essa visão sua e que é um romance. É um romance.
Que é um romance, na verdade, baseado na história de todos nós que buscamos ser amigos de Deus. Uma pessoa que não tinha uma crença, uma pessoa que tinha uma vida toda organizada, de sucesso, e de repente a vida dela começa a ruir, inclusive no matrimônio dela, doenças, ela própria fica gravemente enferma e questiona muito a existência de Deus. Depois ela passa a acreditar que Deus possa existir, mas que Deus é um sujeito estranho. Porque por que nós temos que sofrer dessa forma? Por que não pode ser uma coisa mais simples? E isso chama muito a atenção dela. E ela, muito investigativa, passa a mergulhar nesse mundo. Ela quer saber por quê. E Deus coloca no caminho dela pessoas que são pessoas, de certa forma, místicas. E que levam ela, no final das contas, ao santuário. Pedaço da sua história aqui, é um pedaço da história de muita gente que frequenta lá. E se passa no Santuário de Lourdes. Por que Rainha das Águas, Senhora das Águas? Porque as águas de Lourdes curaram milhares de pessoas ao longo dos tempos, né? Todos os tipos de doença, e ela vai para lá para procurar a cura física dela, e a cura do coração, e a cura da mente, e a cura da vida. Porque a Nossa Senhora, ela não quer a cura física só, ela quer a cura global. É isso que eu sempre digo para as pessoas. Da alma. Da alma, do coração. Se o seu coração está ferido, entregue para ela, não é? Se a sua mente está confusa, as ideias são pesadas, negativas, entregue seus pensamentos a ela. Ela está ali para isso, ela veio para nos socorrer. Né? Ela cuida mãe, ela é uma mãe, ela é mãe, ela é uma coisa doce, suave. Nunca a vi de cara emburrada. Ela sempre está sorridente, ela sempre está carinhosa. Ela é de um carinho extraordinário. Isso que vocês viram aí no depoimento, da pessoa se sentir de repente em paz, acolhida. Alguns se sentem abraçados lá. É uma felicidade diferente. É uma felicidade diferente, é um carinho. É uma felicidade ela tem de paz, né? um toque de mãe doce. Só ela tem. Vocês já foram apresentados ao Pedro, eu estou muito honrada disso. Muito legal. Eu queria pedir para você cantar uma música para a gente pro intervalo. Vamos que sim. Daqui a pouco a gente vai ter dicas preciosas para deixar não só a sua alma organizada, mas também como arrumar a tua casa, arrumar o seu armário, o seu escritório. E nós vamos pro intervalo com essa voz. Vira para lá para mim, Pedro. É aqui? Aqui, ó, fica aqui, isso. E aí a gente vai para o intervalo com essa voz gostosa, né? Para você meditar e pensar no dia dela hoje, né? Para ela te visitar aí. Ela está aí com você. Pedro Siqueira. É verdade, ela está. E hoje, no dia de Nossa Senhora de Fátima, né, gostaria de pedir licença a todos aqueles que são filhos devotos, amados, né, filhos queridos, e cantar a música mais tradicional que possa existir sobre Fátima. Peço perdão pela minha pouca técnica, mas é de coração. A 13 de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Há 3 pastorinhas cercada de luz, no céu aparece a mãe de Jesus. Ave, ave, ave Maria. Ave